Professor, boa noite. Queria que você fizesse primeiro uma análise dessa partida, esse empate 2-2 entre Santos e São Paulo. Bom, a análise do jogo foram dois tempos distintos, né? Um tempo de cada equipe. O primeiro tempo, São Paulo foi melhor. A gente sabe que o forte do São Paulo é a saída de bola, né? É a saída de jogo e nós temos por característica de marcar pressão aos adversários. E a gente não está tendo tempo de treinar. Então, o treino está sendo um data show ali, as imagens, leva para o campo, põe os cones, porque nós jogamos quarta-feira até meia-noite, né? E sábado você já está enfrentando um clássico. Então, a gente, para marcar na frente, teria que ter um espaço maior de treinamento, para ter um entendimento maior, porque a gente tem mexido muito na equipe. Né, tem rodado a equipe, tem perdido jogadores importantes, né? Hoje a gente perdeu os dois laterais e o principal, um dos principais jogadores da equipe, que é o Marinho. Então é natural que a gente tenha uma dificuldade maior, como tivemos no primeiro tempo, mas mesmo assim não abdicamos de jogar. Acho que o São Paulo foi um pouco melhor no primeiro tempo e até pelo emocional, porque nós pecamos na saída de bola e numa roubada de bola o Gabriel Sara fez o gol. Isso pesa. Isso te inibe para você sair jogando outras vezes. Isso mexe no emocional. Então nós alternamos alguns tiros de meta no jogador mais alto para até pegar, de repente, uma surpresa no São Paulo que esperava a nossa saída. A gente ganhou a primeira bola, mas não ganhamos essa segunda. Trabalhamos o primeiro tempo com 2 linhas de 4 e com o Soteldo e o Marcos Leonardo fazendo os dois atacantes. Tivemos até algumas jogadas assim, né? Mas, no geral, até pelo tempo de casa que tem o Fernando Diniz e os jogadores já encorpados que o São Paulo tem, eles foram melhores. No segundo tempo, eu procurei encorpar um pouco mais a equipe, tendo um quarto homem de meio campo. Dei uma situação um pouco mais segura da lateral esquerda, pondo o menino que é zagueiro lá, que é o Palha. E saímos para abafar o São Paulo no campo de ataque. É muito difícil alguma equipe ter uma posse de bola maior do que o São Paulo. O São Paulo gosta de ficar com a bola. E a gente teve uma posse de bola maior. E ao natural nós pusemos o São Paulo no campo de defesa e procuramos o jogo de um lado, do outro, pressionando, criando. Tivemos chances com o Sanches de cabeça, tivemos chance com o Lucas Braga, que o Volpi pegou. E a gente foi feliz, né? Tivemos sorte também de pôr o Marinho na hora certa e ele foi decisivo mais uma vez, uma bola que variou muito e acabou saindo o gol do empate, né? No segundo tempo a gente controlou bem as ações, o São Paulo não teve grandes oportunidades e nós merecemos pelo menos o empate. Poderia qualquer equipe ter ganhado pelo tempo de cada uma que foi melhor. Agora sobre o Marinho, o início dele no jogo foi para o desgaste, preservado para o jogo de terça-feira, o que aconteceu ali? Hoje é um jogo importantíssimo. Terça-feira não é menos importante que hoje. Não sei dimensionar se é mais importante ou igual. De repente até mais importante, porque é a Libertadores, que você luta um campeonato inteiro para ir para uma Libertadores e você estando dentro dela líder, você tem que jogar com o máximo de força. O Marinho teve um desconforto no adutor. Eu pretendia nem usá-lo para o jogo de hoje, mas o jogo pediu, nós tivemos que pô-lo, parar da mesma forma, acabou que não jogou, e o Jonathan está suspenso, então eles fazem muita falta. São jogadores, nós temos lançado os meninos, né? Hoje o Marcos Leonardo, 17 anos, gente, sabe? Ele jogou bem. O Lucas Lourenço é um meia articulador, ele tinha jogado uma partida comigo 2 anos atrás, lá no Recife, uma partida que já não tinha um valor em termos de classificação, e entrou num jogo em que a gente precisava de um armador, de alguém para criar alguma coisa, para prender a bola e pensar. Ele entrou muito bem. E ele incorporou o nosso time, né? Fez a gente se postar mais no campo de ataque em menino. Então é mais uma satisfação enorme que a gente tem, está pondo esses meninos aí, eles estarem correspondendo e vindo o resultado. A gente somou 4 pontos contra São Paulo e Atlético, e com todas as dificuldades que a gente teve nesses 2 jogos em termos de escalação. Professor, no primeiro tempo o Santos parecia ter muita dificuldade ali para jogar no meio de campo. O São Paulo tinha muita vantagem
pelo setor. Você também percebeu isso e buscou corrigir isso no intervalo? Sim, ele tinha essa vantagem, porque o São Paulo quer ter essa vantagem, pelo estilo de jogo. No segundo tempo, quando a gente pôs o Pituca para dentro, o Sanches, o quarto homem, e o Lucas Lourenço, nós também incorporamos o nosso meio-campo e tivemos daí a força por dentro do Lucas Braga, que foi a nossa referência, o homem para ser nosso definidor, o homem para prender a bola no campo de ataque. A gente estava perdendo, ele até teve uma chance clara para empatar o jogo. O Soteldo também foi bem marcado, mas no segundo tempo ele foi bem. Então, de uma maneira geral, acho que a equipe no segundo tempo foi muito bem. Não é fácil você dominar um jogo como a gente dominou na segunda etapa, sair 2 vezes atrás e ir buscar o resultado 2 vezes, né? Então, a gente está de parabéns mesmo não tendo ganho. É um jogo que te deixa ainda com moral dentro da competição. A gente vem jogando bem. Isso que é fundamental. Você não está achando um resultado, a gente está ganhando consistência e opções dentro do elenco. Agora, falando sobre o elenco, né? Muito se fala que o Santos não tem um elenco com muitas opções, mas você tem mostrado o contrário usando a molecada. A molecada está dando essa encorpada. Fala um pouco sobre essa molecada e se eles dão mais confiança de que o elenco do Santos é um pouco melhor do que falam aí. Não, menino, sempre que tiver vento a favor, é melhor. O vento contra é duro para menino em qualquer situação. Para um menino, para 2, 3, 4, 5, como a gente está mexendo, é muito mais difícil. Então, sempre pé no chão, eu procuro tirar o peso da responsabilidade deles em cima dos jogos, né? Deixá-los soltos para jogar, passo alguma função tática que é importante eles terem também. E é a solução que nós estamos buscando, né? A gente atravessa uma crise financeira muito grande. É assim, eu acho que o torcedor ele não fica feliz em ver o Santos num momento desse. Porque é legal criar meninos, é ótimo, mas tá com esse problema na FIFA é ruim para um time grande, com um clube gigante como é o Santos. Então a gente tem que sanar essa dívida. Agora a gente tem que buscar, estamos equilibrando as ações, 2 jogadores que a gente vendeu internamente, conseguimos ajustar os salários internos, então dá para buscar uma alternativa de você quitar essa dívida lá fora. A gente tem que fazer isso, a gente tem que nos unir em torno disso, para você dar uma encorpada maior no nosso time, porque o desgaste é muito grande, e agora a gente vai jogar terça-feira aqui com o Olímpia, joga com o Botafogo e já viaja lá para o Equador. Então é pedreira, e daqui a pouco você vai precisar ter um corpo maior de jogadores. A gente tem alguns jogadores e não pode registrar. Tem aí o Elias, tem aí o Laércio, tem aí o Copete, que é nosso, e a gente não pode registrar, né? É uma situação desagradável, mas que a gente está encarando com naturalidade, e daqui a pouco a gente vai sair dessa aí. Professor, e o Marinho, em menos da metade dos jogos que ele fez o ano passado, ele já chegou ao número de gols que ele fez ano passado. A que se deve essa fase absurdamente boa do Marinho? E o que é bom do Marinho, né? O que eu falei para ele, um atleta profissional de ponta como ele é, quando ele se intitula como ponta direita, ele tem um preço. Agora, quando ele é ponta direita, falso 9, ponta esquerda, ele tem outro valor. O mercado busca jogadores assim, que sejam polivalentes, né? E ele está trabalhando assim, ele não tem entrado só na ponta direita. Quarta-feira ele fez gol de centroavante, hoje ele fez gol lá da meia, né? Ele tem buscado bem essas situações e tem melhorado, eu acho que o nível dele de entendimento do jogo, não só pelo lado do campo, mas por dentro também. Isso aí é muito bom para nós e para ele principalmente. Professor, pela Libertadores, o Santos já tem um jogo muito complicado contra o Olímpia nessa terça-feira, mas muitas das equipes da competição mudaram o elenco e até o comando, que é o caso do Santos, por exemplo. Será uma nova competição daqui para frente? Qual a sua projeção da Libertadores? Não é uma nova competição, nós somos líder dessa competição, não pode ser nova, é uma velha competição que nós temos 2 vitórias deixadas pelo Gesualdo que a gente tem que aproveitar. Vamos jogar o líder contra o vice-líder, 6 pontos contra 4 do Olímpia. É um clássico, o Olímpia chega sempre. É uma equipe muito tradicional, tem jogadores importantes que a gente conhece, o próprio Délis Gonzalez, que jogou aqui. Então, preparado para um jogo duro, dificílimo,
que nós vamos ter. Amanhã de manhã a gente já se apresenta, faz o regenerativo, treina segunda e mobilização total para terça-feira. Professor, a postura bem agressiva do São Paulo no primeiro tempo chegou a surpreender e assustar o time do Santos? Não. E a gente sabe que o São Paulo joga assim. Se você buscar o jogo que eles fizeram com o Atlético lá no Mineirão, foi assim. Foi um domínio maior do São Paulo no primeiro tempo lá com o Atlético do que foi hoje aqui. A gente criou 3, 4 chances claras no primeiro tempo também, né? Poderíamos ter feito também 2 gols. Mas eu prefiro ressaltar assim, um clássico se sai atrás, busca o empate, né? Não é erro teu. Aí eles remontam o placar, você está atrás de novo, busca o empate e luta até o fim para vencer, a gente não pode estar triste, né? E o futebol foi bem jogado. Foi um jogo de 2 times que jogaram, cada um da sua forma, fizemos o que podíamos para tentar pôr a equipe mais à frente, mais inteira e buscar a vitória. Infelizmente ela não veio, mas o empate está bom também. Professor, o Lucas Lourenço, como você já falou, recebeu uma oportunidade hoje e ele é um jogador que a torcida tem muita esperança. Acredita que ele pode ganhar uma sequência na equipe, já que outros jogadores do meio de campo não vêm tendo boas atuações? Não, o Bigodinho ele é chato, ele é menino, mas ele é maduro. Ele é malandro, ele prende a bola, ele é pequeno, mas ele sabe usar o corpo, ele tem inteligência. Ele pôs uma bola na diagonal para o Matsu, que é só um meia para fazer esse tipo de jogada, ela sai um pouco forte. E ele vai evoluir, lógico, ele tem 20 anos, 19 anos, isso aí vai... Tem muito chão ainda pela frente, né? Está engatinhando ainda. E essas oportunidades que eles têm, como o Marcos Leonardo hoje enfrentar o São Paulo, um clássico tão importante, tão bem jogado como foi, eles vão crescendo muito com isso. Última pergunta. Cuca, você acredita que a ausência do Marinho no início do jogo fez com que o Santos demorasse um pouco para se acertar? E se fôssemos colocar em porcentagem, o quanto que o camisa 11 é fundamental para a equipe hoje? O Marinho, mas a gente perdeu o Felipe Jonathan e não é o caso de você não ter um reserva para lateral. Você hoje não tinha um lateral. Pôr o Pituca ali não é a mesma coisa. O Pituca sair da posição dele, como ele incorporou o meio campo no segundo tempo. E o primeiro tempo é difícil para ele. Aí sobrecarrega, como o segundo gol que a gente tomou. Que ele teve 2-1, veio ponta e o lateral em cima e nós não fizemos a proteção. E então o que nós pensamos no meio tempo? Vamos corrigir isso, não precisamos mais ter um lateral que apoie, mas temos que corrigir esse lado, para a gente ter mais força ofensiva. Abrimos o Soteldo, mudamos o sistema e eu acho que a gente incorporou bem o time, jogamos no campo de ataque o segundo tempo inteiro. E só emendando, né, nesse momento tão delicado que a gente vive na vida, né, dessa pandemia, essa noite morreu o pai do nosso auxiliar, né, o Eudes Pedro, sabe? É duro, cara, a gente se pôr em lugar dele e ele não abdicou do jogo, sabe? Estar presente no campo do jogo. Então, essas coisas que faz a gente dar valor, né, ao trabalho, né, ao profissional, sabe? Os caras que não aparecem muito e como ele tem outras pessoas que trabalham assim também. Então é isso que faz a gente ter prazer cada vez maior de entregar a nossa vida ao futebol como a gente faz, né? Tá? Que Deus abençoe e conforte o Eudes e parabéns pelo profissional que ele é. Obrigado, professor.